Salve, amigos do Café Expresso com Psicologia! Sejam bem-vindos, amigos! Seja bem-vindo nessa nossa nova discussão dentro dessa temática que estamos em continuidade, o Setembro Amarelo. Como foi planejado e programado, temos alguns vídeos para conversar, temos algumas conversas que vai se aprofundar mediante a conceitos, a entendimento. Nós precisamos entender e nos colocarmos frente a essa situação. Precisamos sim conversar e muito, conversar bastante sobre essa questão. Hoje eu trouxe uma discussão que vai de encontro a um questionamento que foi feito a partir do outro vídeo, que foi apresentado ou apontado que essa questão de autoextermínio em jovens é a segunda causa de morte dentro dessa faixa etária. É a segunda causa que acontece mais mortes. O que significa isso? E aí esse amigo, ele questiona, mas espera, quais são as causas que levam a esse contexto? Para que seja o segundo motivo de mais morte. Vamos discutir, vamos conversar. Pega lá o seu café para fazermos essa discussão, que essa discussão vai ser importante. E esse vídeo ele vai apresentar essa discussão das causas e logo em seguida um outro vídeo para fazer a discussão dos fatores de risco, para que esse vídeo não fique muito longo. Primeiramente, pessoal, para que a gente entenda essas causas, quais são as causas que gera esse acontecimento, essa intensidade. Acho que é importante, primeiramente, compreender um contexto. Essa discussão que já foi trazida, entendimento de por que que o adolescente ou por que que o jovem até 25 anos ele apresenta um comportamento de mais impulsividade, de pouca compreensão, de menos responsabilidade. Estamos falando do desenvolvimento ou do não desenvolvimento do córtex pré-frontal, que é a nossa parte mais evoluída do sistema nervoso. É aqui, completamente desenvolvido, que o adulto vai apresentar, ou também não, alguns adultos também não, o desenvolvimento ou uma complexidade de entendimento, onde vai surgir a responsabilidade, questões de ter uma crítica mais adequada, julgamento, entendimento, empatia. Por quê? Porque essa região que está atrás da testa, o córtex pré-frontal, está completamente desenvolvida. Então ele vai em desenvolvimento até 25 anos. Isso é importante compreender. Compreender, porque algumas atitudes de maneira impulsiva, de falta de crítica, falta de um raciocínio, de um entendimento, é porque isso aqui não está desenvolvido. E aí a gente entende que algumas situações, como são apresentadas como causa, por exemplo, causas nesse momento, nesse período, situações financeiras, ou a classe, né, quando o adolescente ou o jovem se encontra numa classe social mais baixa, situação financeira crítica. E por que que isso se torna uma causa? Por que que isso é tão complexo? A gente fala também, pessoal, essa complexidade ou esse empurrão, esse impulsionamento que a própria sociedade impõe. A sociedade hoje, ela se tornou consumista, de intenso consumo. É muito mais importante o ter do que o ser. Isso é um fator de necessidade de entender onde que se encaixam essas coisas. Por que que o adolescente ou o jovem, dentro desse contexto, essa falta dessa possibilidade de acompanhar esse ter, esse consumo, isso gera essa frustração gigante, esse buraco gigante, e essa falta de esse raciocínio, dessa compreensão, dessa crítica mais adequada nesse posicionamento, de que não me cabe dentro desse ter.
Isso é um vácuo gigante. Isso é uma causa. Da mesma maneira que rompimento de relações ou relacionamento finalizado. Isso pode ser uma tragédia tão grande para o adolescente, para o jovem, que não consegue ter um raciocínio mais adequado, uma compreensão, uma empatia, um entendimento. Isso e a gente ouve muito quando termina, quando acontece esse rompimento, né, de que a vida acabou, de que não tem mais sentido. E o quanto essa falta desse desenvolvimento do córtex pré-frontal gera essa impulsividade nesse momento que para o adulto pode não ser uma tragédia, mas para o adolescente e para o jovem, nesse desenvolvimento imaturo, isso é um grande buraco. Por isso que precisa ser cuidado, por isso que precisa estar junto, acompanhando. Outras causas que são apresentadas é essa próprio aumento da depressão. Dentro desse todo esse conjunto, qual conjunto? Esse conjunto de problemas sociais, de abalos psicológicos, de questões familiares, de questões hormonais, biológicas, todo esse contexto que vai gerar o aumento da depressão no adolescente. E a gente está vendo muito. E a questão da alteração hormonal, isso é muito claro que pode gerar uma alteração de humor. Né? É só ver a gestante, a alteração de hormônios na gestante e o surgimento numa depressão, por exemplo, depressão pós-parto. Lá no idoso, quando está já alterado os hormônios, o quanto de depressão ocasiona. No adolescente é a mesma coisa. Então, toda essa alteração de depressão grave pode ser uma causa para o autoextermínio. Da mesma maneira que precisa de discussão também a questão do bullying, do cyberbullying, são causas claras. E isso já está sendo discutido, mas precisamos discutir mais. Precisamos conversar mais sobre essa situação. Principalmente também o quanto está acontecendo o abuso de drogas, de múltiplas drogas, uso problemático, o quanto isso se tornou um fator de causa para o aumento de suicídio ou de autoextermínio nessa faixa etária. Então, todo esse contexto precisa se discutir, de se entender, precisa estar junto, precisa se cuidar essa situação. Tá certo, pessoal? Isso é uma necessidade de compartilhar, de discutir, de entender essa situação. No próximo vídeo eu vou trazer essa discussão dos fatores de risco, por que é importante conhecer para que esse suicídio pode ser evitável ou não quando se conhece esses fatores de risco. Compartilhe esse vídeo, pessoal!